Eu quero falar de um tema hoje que eu acho que não é um tema muito fácil, mas eu acho que ele é necessário, tá bem? Olha para quem está do seu lado e fala assim: "Você é normal?" Isso é normal. Como diz como diz o meu amigo como diz o meu amigo Jairo, será que ele mede 7 alqueires? Será que ele mede 7 alqueires? Será que não está faltando um parafusinho aí na cabeça desse camarada, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu acho que é um dado muito perigoso, assim que 1 a cada 3 pessoas até o ano 2030 vai sofrer de algum distúrbio emocional. De cada 3 pessoas, um vai ter problema emocional. Também. Agora olha para o irmão e fala assim: a ansiedade é um mal antigo, antigo. Aí fala assim: você sabia? Agora, você sabia que na época de Jesus já tinha gente ansioso? Não tinha celular, não tinha tablet, não tinha computador, não tinha carro andando a 300 quilômetros por hora, não tinha fogão, eh, fogão a gás, não tinha micro-ondas, não tinha banho quente e já tinha gente ansiosa. Imaginou isso? Então, por favor, abra sua Bíblia. Eu quero fazer umas breves reflexões. Eu até queria que você entendesse o seguinte: aqui pode ser uma orientação para você, pode ser orientação para você se prevenir e fazer algum teste que é necessário. Tá bem? Necessário. Eu sei que tem gente que trabalha na área de saúde que talvez tivesse mais propriedade aqui para falar sobre o assunto do que eu. Eu não sou formado em matemática, né? Sou formado em direito, eu não fui formado em ciências da cabeça. Aliás, tem uns psicólogos que são meio doidinhos, eu sei. O cara faz psicologia para resolver o problema dele, mas não resolve não dele, né? Aí vai querer resolver o problema dos outros. Então é complicado, tá bem? Mas abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, que eu quero fazer algumas breves reflexões, talvez não sei se serão tão breves assim, sobre Filipenses capítulo 4, verso 6, tá bem? E então essa orientação aqui, ela não é terminativa, nem é determinativa, ela é apenas reflexiva, para que se você distinguir, você achar, você desconfiar, então aí a melhor solução chama-se Cristo. A segunda solução é você procurar um profissional de saúde, tá bem? Eu estava fazendo uma pesquisa, o nosso cérebro, ele precisa de alguns nutrientes para funcionar direito. Ó, o nosso cérebro precisa de magnésio, zinco, precisa de um monte de componentes químicos para garantir o seu bom funcionamento. Quando o seu organismo já não consegue extrair do alimento esses nutrientes, o seu cérebro e o meu pode começar a pipocar, sabe? Pode começar a falhar. E se ele falhar, então é complicado. Aí você vai começar a fazer umas coisas meio esquisitas. E aí o problema é que quem está do seu lado sofre, né? E às vezes a própria pessoa não sofre tanto, mas quem está do lado passa por um estreito. Então é bom você, se caso precisar de ajuda, fala comigo, né? Aí eu vou te encaminhar para quem realmente pode te dar um choque. Tem os caras que precisam de um choque, né? Também. É, eu de antemão quero falar assim, ó, então a Bíblia fala assim, ó, não andeis ansiosos, é isso mesmo? Tá aí? É Filipenses 4:6. Ele fala o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições
pela oração, pela súplica e com ações de graça. Tá bem? Aí você levanta a mão para o céu, põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou ninguém. Eu não posso fazer nada sem a tua ajuda, sem a tua assistência, sem o teu cuidado. Em nome de Jesus, eu tenho consciência que eu preciso, eu dependo do Senhor, em nome de Jesus. Essa confissão de fé vai te ajudar a se posicionar. Tá bem? Essa confissão de fé vai te ajudar. Então, deixa eu dizer um negócio para você não ficar pensando que eu estou dando um conselho que não serve para mim. Serve para mim sim. Por quê? Eu, por exemplo, sou muito bom de sono. Eu caí na cama, botei a cabeça no travesseiro, pode contar até 10 que eu durmo. Já estou roncando. Mas o problema é que depois de 1 hora, mais ou menos, o meu sono já se foi. Aí eu acordo e volto a dormir. E meu sono é picadinho. Pim, 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 né? Entendeu? Então, eu sei que eu vou precisar de procurar um cara da medicina para me ajudar. Não fica pensando assim que eu sou estranho, não. Pode ser que você até ache que eu sou estranho. Talvez você tenha razão. Mas eu não sou estranho, tá? Olha bem para mim, eu não sou estranho, também. Eu não estou fazendo assim, né? Eu não tô mexendo com os meus olhos assim, tá bem? Então não sou um monstrinho. Mas eu reconheço, então, que talvez eu precise, né, de assistência de um profissional para me dar um medicamentozinho que está faltando. Ok? Amém? Glória a Deus? Nada, irmão, misericórdia. Que isso, glória a Deus? Misericórdia. Tá bem? Então ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, também. Porque em tudo deve ser conhecido diante de Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Eu quero começar dizendo para você isso. Nós viemos de famílias tão diferentes. Eu não sei em qual contexto familiar você foi formado, você foi criado. Mas eu sei que tem muitas pessoas que passam por muitas pressões psicológicas, mentais, pessoas que sofrem abuso, violência emocional, violência mental. Tem pessoas que tiveram falta de uma comida de qualidade. Tá? E o cérebro ele precisa desses nutrientes para garantir um bom funcionamento. Às vezes, hoje, a sua alimentação ela não é adequada, ela não é rica em determinados minerais. E esses minerais vai faltar para garantir um bom funcionamento do seu cérebro. Cara, o nosso cérebro é uma coisa fantástica que Deus criou. Agora, se você não é perfeitamente alimentado, imagine você o seguinte: eu fui educador, uma criança, viu, Wesley? Preste bem atenção. Uma criança que de 0 a 2 anos, e aí eu não estou contando o tempo intrauterino. Uma criança que de 0 a 2 anos, ela não tiver um bom nutriente, essa criança, com certeza, ela vai ter déficit de aprendizado. Porque a formação do sistema nervoso, o período mais sério que tem é de 0 a 2 anos. Então tem gente que não é normal hoje, é porque ele não teve uma boa alimentação. Não teve uma alimentação rica. Aí a mãe não quis dar mamar para ele, porque não queria perder a estética do peito. Então essa mulher não sabe a violência que fez para a criança. É sério. Deus fez a coisa perfeitamente certa. Agora, quando você interfere nesse modo como Deus criou, a coisa começa a complicar. Então, de repente, você veio de uma família muito ajustada. E se você veio de uma família ajustada, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Seu pai era normal, sua mãe era o mais normal possível.
Então, se você foi criado dentro desse contexto, você já tem muita coisa de sobra. Se você não passou por nenhuma catástrofe, se você não sofreu situações assim vexatórias, né? Dá glória a Deus. Mas, por exemplo, eu tive uma criação, que a minha criação, tem a minha irmã mais velha ali, ó, a nossa criação foi muito repressiva. Foi muito repressiva. Que a minha mãe, a dona Eunice, aquela santa mulher, meu Deus do céu, ela não negociava valor espiritual nenhum com a gente. Não negociava. Ela não aceitava que a gente andasse fora do trilho. Tá compreendendo? Então, tem alguns. Tem meninas, irmãos, que sofreram abuso do pai, do irmão, do tio. Tem umas coisas assim que a gente não imagina. Eu não imagino. Tem mulher que casou e passou por abuso sexual no casamento. Pressão mental, sabe? Pessoas que viveu assim debaixo de vara, numa prisão. Então, como é que essa pessoa, eu posso imaginar que essa pessoa vai ser normal? Também tem um filme, eu te aconselho ver, tá bem? Você pega a parte boa, a parte que não presta, você joga fora. Chama-se O Expresso da Meia-Noite. O Expresso da Meia-Noite. É um filme muito antigo, lá de 1970. Mas ela fala de um cara que foi preso, um americano que foi preso, se não me engano, foi na Turquia. Depois ele mostra como é que eram as prisões. Quando eu fiz o curso de Direito, eu fui aqui na clínica, aquela clínica do Shangri-La, que antigamente era chamada de sanatório, e eu vi o quanto é que as drogas destroem o sistema nervoso central, sabe? Depois, como é que eles tratam pessoas que têm dependência química, tratavam com outro tipo de droga. Então, isso é muito importante. E você ter informação de onde você vê, de que contexto familiar você se tem, que contexto social você frequentou, né? Tem gente que sofre abuso dentro do trabalho, pressão. Então, e isso traz abalos sérios emocionais para gente, tá bem? Aí eu pergunto assim, você conhece alguma pessoa ansiosa? Ó, se você é honesto, tá? Se você não é honesto, não é com você que eu tô falando. Quem acha assim que se fizer um castzinho vai dar um pouquinho de ansiedade em você? Vamos ver, levanta a mão. Eu te perguntei, você consegue encontrar alguém ansioso? Uma mulher que quase não tem dedo mais, tô feio. Mas não tem dedo, também. É, você se vê alguém ansioso toda vez que você olha para o espelho? Pergunta, você consegue identificar uma pessoa ansiosa? Sabe, né? Você sabe, Jorge? Identificar alguém ansioso? Sabe? Identificar um ansioso? Sabe? Sabe não? Tá bem? Então, fica pensando que às vezes você tem uma criança que está na escola e a mãe não sabe que ela é ansiosa. E aí o maior problema do educador é chegar e pontuar para aquela mãe e falar assim, o seu filho tem algum distúrbio. Agora estão falando de distúrbio. Ou déficit de aprendizado. Aí você, às vezes, precisa de consultar um psicopedagogo para trabalhar com essa criança, para fazer esse diagnóstico. Tá bem? Tá bem? Amém? A mente nossa é uma coisa estrondosa.
Você que tem filho adolescente, eu já aconselhei alguns pais aqui, eu vou aconselhar você também. A UEL oferece um curso chamado teste vocacional. Então, se você tem uma criança aí que está em idade de curso médio, manda para a UEL fazer um teste vocacional para descobrir qual é a aptidão que ela tem, qual a profissão que ela vai poder fazer com segurança, que ela vai se dar bem. Por quê? Porque a psicologia fala assim que você só tem definição profissional depois dos 26 anos. Depois dos 26 anos, você vai saber exatamente o que você quer. Então, você pode antecipar, vai lá na UEL, né? Tem um tempo lá para você cadastrar a criança, e a criança vai passar por uma série de testes, né? E aí vão diagnosticar. Olha, ele pode fazer a área humanística, ele pode fazer a área de matemática, ciência exata. Eles vão dizer o 90% de chance de acerto qual é a aptidão que essa criança tem. Ele vai lá e faz um curso de medicina, depois ele se frustra como médico. Faz o curso de matemática e também é frustrado. O negócio dele era cozinhar. Pronto, e daí? Tá bem? Bom, o que é que a Bíblia fala a respeito de ansiedade? O que é que a Bíblia fala a respeito de ansiedade? A ansiedade refere a uma perturbação de espírito ou de alma, tá bem? Vamos lá. Os presbiterianos, nossos irmãos, eles acham que alma e espírito é a mesma coisa. A Bíblia não fala isso, não. O espírito é aquilo que Deus recriou em você. Se você não é convertido, o espírito que está em você é morto. Agora, se você aceitou Jesus, o espírito foi revivificado. Então, agora, você tem um corpo, nesse corpo habita uma alma e habita um espírito vivo. O ímpio, ele tem um corpo, habita uma alma e habita um espírito morto. Então, ele não pode ter comunhão com Deus, porque a gente só pode ter comunhão com Deus em espírito. Então, se o espírito foi recriado, pode ter comunhão com Deus. Tá bem? Então, a Bíblia fala que a ansiedade então, refere-se a uma perturbação na alma, uma preocupação excessiva ou uma angústia causada pela incerteza, pelo medo. Medo de que as coisas vão dar errado. E aí a gente sabe que vai faltar fé, porque se não existe fé, não tem chance das coisas darem certo na vida do homem. E aí também ele desconfia, porque se falta fé, ele não vai crer na providência divina. Ele não vai acreditar no cuidado de Deus com o ser humano. Por que a fé é elementar para a nossa sobrevivência espiritual? Porque sem fé eu não consigo ter comunhão com Deus. Sem fé eu não consigo enxergar dependência de Deus. Então eu preciso de fé. Então se eu olho para a minha família, por que nós sobrevivemos? Minha mãe, quando chegou aqui em 68, ela tinha 10 filhos. O mais novo, 3 anos e meio, o mais velho, 18. E minha mãe chegou viúva de marido vivo. Minha mãe não tinha trabalho. E minha mãe manteve a família. Minha mãe formou todos os filhos. Por quê? Porque minha mãe tinha fé. Então minha mãe aguardava na provisão de Deus. A minha mãe confiava que Deus não ia deixar a gente passar fome. Então a Bíblia aqui está mostrando para a gente o seguinte, que é o elemento necessário para a gente vencer a ansiedade é a fé. Quem não tem fé não vence a ansiedade. Agora eu só quero fazer um parênteses aqui, por favor. Quero fazer um parênteses, por favor, e você anota isso aí na sua cabeça. A ansiedade é a porta de entrada ou a antessala da depressão. Uma pessoa ansiosa, se ela não cuidar, ela será um forte candidato a ter depressão. Começa com ansiedade. Tá bem? Então, eu preciso desses elementos aqui. Aí Filipenses vai falar, 1 Pedro também, você pode abrir 1 Pedro aí, na sua Bíblia, 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Então, nós somos aconselhados, nós somos orientados pela palavra de Deus a buscar ajuda, buscar solução em Deus. Fora de Deus não há solução. Tá bem? Entenda bem, por favor. Entenda bem, por favor, que a ansiedade, às vezes, ela pode até precisar de um medicamento, dependendo do estágio que ela está. Pode precisar até de um medicamento. Mas, às vezes, um bom bate-papo. Mas melhor ainda, melhor é uma boa oração. É uma boa entrega ao Senhor. Você se quedar diante dele e falar assim, eu preciso da tua ajuda. Então, a Bíblia nos aconselha a substituir essa ansiedade pela oração, pela confiança, pela entrega a Deus. E esse Deus vai nos dar, então, paz e segurança. Por favor, abra aí Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Eu queria que você prestasse atenção no verbo salvar. Está lá, né? O que aconteceu? Salvar. A palavra salvar, ele está falando assim, olha, que Deus vai te fazer curado no corpo, na alma e no espírito. Então, salvar ali não é só livrar você do fogo do inferno. Não, não é só livrar você do fogo do inferno. Ele vai te fazer curado nas suas emoções. Deus vai o Senhor Jesus, a palavra em você enxertada, o Cristo vivendo em você, vivendo em mim, ele vai me fazer curado. No corpo, na alma e no espírito. Porque no espírito ele vem dar vida novamente, aí vai ter vida. E na minha alma, se eu sofri algum abalo emocional, esse Espírito, esse Deus glorioso, através do seu Filho, vai promover cura em mim. Legal, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora tem que ser glória a Deus, irmão. Não é misericórdia, não é glória a Deus. Por quê? Porque se eu... pega lá Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. É o mesmo sentido, tá bem? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação. Então, portanto, salvação não é libertar você do fogo do inferno, apenas. Não é tirar você do jugo de Satanás, tirar você debaixo do jugo do pecado. Não! Deus vai te fazer uma pessoa sarada. Você vai ser uma pessoa equilibrada. Emocionalmente, você vai ser equilibrado. É lógico, irmão, agora vai depender muito quanto você vai permitir que Deus te trate. Porque um dia eu falei aqui para os irmãos, Deus me revelou que eu tinha problema de mágoa do meu pai, com 60 anos, caramba. Se eu tivesse morrido nesses 60 anos, será que eu ia para o céu? E estava magoado. Aí os irmãos riram de mim, só o senhor não sabia, né? Graças a Deus ele me revelou. Porque mágoa é um problema da alma. É uma doença da alma. Ciúmes é uma doença da alma. Então tem muitas manifestações de enfermidades que às vezes a gente não trata como deveria tratar. Você fala assim, pô, mas pastor, o cara me ofendeu tanto. O que você faz? Você faz, perdoa. Se você perdoar, você vai sarar você, não ele. O problema é eu sarar a mim mesmo. Então eu preciso de ter a atitude certa. Agora, quando eu falo então de ansiedade, vulgarmente a gente pode dizer para você que a palavra ansiedade, ela significa estrangulamento. Sabe aquele cara que está sendo estrangulado, que ele está perdendo o fôlego, já não está mais quase conseguindo sobreviver? É porque está ansioso. A ansiedade causa isso. A ansiedade causa pavor. A ansiedade causa mal-estar. Isso, irmão, tem tantas coisas. Eu não vou nem falar, porque se eu de repente pedir para alguém que é ansioso falar aqui, ele vai falar melhor do que eu. Então, quando ela se manifesta, qual é o problema? Ela tira a paz. A ansiedade tira o sono.
A ansiedade é capaz de enterrar os nossos sonhos. Então eu tenho que cuidar dessa bendita, por quê? Porque dessa bendita, se eu não cuidar, ela vai me fazer uma pessoa totalmente fracassada. Tem gente que pela estrutura familiar, a situação que ele vivenciou lá na adolescência, ele é uma pessoa que já está decretado a falência dele como indivíduo, como pessoa. Ele não vai ser feliz. Eu não estou falando nem dos casos dos demônios. Não estou falando nem dos casos dos demônios. Porque tem demônio que é mandado na vida de uma pessoa por um erro que ele cometeu lá atrás, que esse demônio tem uma finalidade de causar frustração na vida profissional, na vida afetiva, na vida sexual, na vida profissional, na vida financeira. O demônio é mandado porque a pessoa fez um erro, cometeu um erro. Eu não estou falando dessa doença espiritual séria, porque aí está envolvido os demônios. Eu já orei por pessoas que Deus falou assim para mim, foi enviado um demônio contra ela, porque ela fez coisa e ela não se arrependeu. Então, a gente sabe que tem a solução. O problema nosso é que às vezes a gente procrastina, a gente adia e a gente não quer a solução. Quando eu quero a solução, eu vou buscar recurso, eu vou buscar solução. Agora, você para pensar assim, um cara como Paulo, ele foi encaminhado para Roma para morrer. Ele foi preso, ele sofreu naufrágio, sofreu prisão, ele apanhou. E esse cara ainda falava que tinha alegria. Toda carta que ele escrevia, ele tinha alegria. Sabe o que é que mais impede o crente de ser uma pessoa muito eficiente na vida cristã? Alô? Alô? Sabe o que é que tem impedido muito o crente de produzir bastante para o reino de Deus? Não é pecado. Nós aqui num grupo de homens, nós estamos tratando aqui, se você está batendo poxa aí, sábado fica ligado, aqui tem uns encontros nossos aqui que está sendo muito bom. Uma é um embaraço e a outra é a ansiedade. Tem muito crente que não está pecando, não está traindo a mulher, não está roubando, tá nada, mas tem um negocinho aí que atrapalha, chama embaraço. E o outro é a ansiedade. Então, queria falar para você o seguinte: a ansiedade é um mal desnecessário. A ansiedade é um mal desnecessário. Por quê? Primeira coisa que eu quero falar para você: a ansiedade não melhora nada na vida de ninguém. Um ansioso não se ajuda. Um ansioso não ajuda ninguém. O ansioso, por conta da sua ansiedade, ele não consegue melhorar nada na vida dele. A ansiedade é inútil, se diz que ela não consegue melhorar nada na vida de alguém. Ela nada pode fazer para ajudar a vida de alguém. A ansiedade nada pode fazer para melhorar as circunstâncias conflitantes na vida de alguém. A ansiedade, ela é impotente para trazer solução imediata, para dar solução aos problemas. Você está estimulando alguém. Então não adianta ficar ansioso. Uma mordendo unha. A hora que eu olho para o cena, você fica nervoso de ver. Mas não tem mais nem toco de unha. Então, olha o que diz Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Ó, alguém falou para mim que eu vou morrer fora do tempo. Eu não vou morrer fora do tempo. Eu não vou morrer fora do tempo. Porque já no trânsito estou ficando mais ajuizado. Meu filho não me aprovou. O Everaldi que está aí, veio da França, ele não me aprovou no trânsito. Mas também ele não aprovou o Jonas. O Jonas pior. O Jonas está com menor cotação do que eu. Né? Mas eu não vou morrer fora do tempo. Sabe por quê? Porque Deus já tem determinado o tempo de vida para mim. Agora tem uns malucos aí que são ansiosos que vai antecipar esse tempo. Vai abreviar esse tempo. Está compreendendo? O que diz Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Deixa eu dizer para você. A Bíblia não fala de anos
de dias. Não, a Bíblia fala de você começou a sua vida aqui, agora você vai percorrer um caminho, vai percorrer um caminho, vai percorrer um caminho, vai terminar aqui. Então esse caminho de vida que você vai ter que percorrer, Deus sabe. Fala pro irmão, Deus sabe. Agora fala pro irmão, não acelere, não antecipe. Então, no Sermão lá do Monte, Jesus fala da inutilidade da ansiedade. Ela não pode acrescentar um côvado, ele não pode aumentar 1 centímetro, 45 centímetros na sua vida. Então, para que vai ficar ansioso? Se ela não pode mudar a circunstância. Jesus está orientando os discípulos que não há como você mudar ou acrescentar 1 centímetro na sua vida, por mais ansioso que você esteja. Então, que Deus sabe todas as coisas, é melhor você ficar na dependência dele. A ansiedade somente vai fazê-lo deixar de viver melhor. Sabia? A ansiedade vai impedir você de viver bem, de você gozar o bem da sua vida. Seus dias serão mesmo que Deus já determinou, independentemente se você está ansioso. É duro, né? A gente pensar isso. Não ande ansioso, ela é inútil. Jó 14, 5. Dá uma olhada no Jó 14, 5. Jó 14, 5. Eu vejo uns caras de vez em quando, viu, Jorge, que ele fala assim, o dia devia ter 48 horas. Quanto dia que adianta? 14, 5. Visto que seus dias estão contados, está escrito aí? Está escrito aí? Visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limite, além dos quais ele não passará. Se Deus falou que o cara vai viver 70 anos, pode ficar tranquilo, você vai viver 70. Agora não queira viver até os 90, que você não vai viver. Agora é lógico que você pode abreviar e viver só 60. Como é que a gente sabe? Bebendo pinga, cheirando, fazendo um monte de coisa errada e comendo demais, né? Meu Jesus, como é bom, hein? E eu não sei se está em Salmo 139. 139. Se não achar, depois você procura lá. Salmo 139. Versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Eita, que Deus maravilhoso! Então veja bem, a melhor posição para o crente é eu fico na dependência de Deus. Eu fico na dependência de Deus. Então, você precisa saber que a ansiedade não muda as circunstâncias da sua vida, não te faz viver mais, não consegue fazer você viver mais. Segunda coisa, não melhora nada quanto aos problemas da vida. Mateus capítulo 6, verso 34. A ansiedade não lhe ajudará quanto à solução de qualquer problema, pois ela antes traz angústia por algo que nem ainda aconteceu. E você nem sabe se vai acontecer. Olha como é que é a nossa mente. Uma desgraça mesmo, né? Minha alma. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Aí, qual é o conselho que eu dou para você? Qual é o conselho que eu dou para você? Deixe o dia rolar naturalmente, com seus próprios problemas, com seus próprios males.
que porventura venha existir. Se existir, viva a vida, leve a vida na presença de Deus, fazendo as coisas que agradam o coração de Deus, e também tem que fazer umas coisas que agradam o seu coração. Porque se você gosta de pescar, você tem que pescar. Se você gosta de ver um Londrina não matando o culto, você pode ir. Compreendeu? Tem muitas coisas que você pode fazer que não vai trazer prejuízo espiritual nenhum para a sua vida espiritual. Então, viva! Vai viajar, guarda dinheiro para passear. Não vai passear garantindo no cartão de crédito, depois você não vai ter dinheiro, sair, você vai ficar ansioso. Então se programa e faça as coisas de maneira certa. Então a Bíblia está falando assim, ó, não se perturbe por algo que ainda apenas você imagina que vai acontecer. Não antecipe seu sofrimento por meio da sua ansiedade. Não viva ansioso, não vale a pena. E tem gente que procura pelo em ovo e acha. Tem gente que procura chifre na cabeça de cavalo e acha. Por quê? Porque a ansiedade faz ele fazer coisas que não deveria. Não deveria. Está compreendendo? Então, por isso que eu tenho que me programar a ser uma pessoa muito equilibrada. Uma outra coisa também. Não melhora nada quanto às nossas necessidades. Lembra que eu falei lá? Uma pessoa precisa ter determinados nutrientes. Se você costuma só comer besteira, o corpo não ter os nutrientes necessários. Você tem que ter uma comida equilibrada. Também você tem que comer comida que tenha os nutrientes que são necessários. Só que a gente nasceu e a gente não aprendeu isso, né? Mateus 6:25. Deus ordena que não andemos ansiosos quanto às nossas necessidades básicas. Olha o que diz Mateus 6:25. Você conhece um tal de Davi? Davi falou assim, olha, eu fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Tem um hino do cantor cristão que fala assim, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Então, na aflição, quando o homem corre para Deus, ele vai ter o cuidado e a assistência de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A minha mãe está ali para confirmar. Nós éramos em 10. A gente comia polenta com carne moída, lembra? Polenta com carne moída. Minha mãe fazia umas travessas no sábado, quem puder. Botava aquela... Não era uma que ela fazia, não. Ela fazia várias, né? Então, a comida predileta nossa e abundante era polenta com carne moída. Pega meio quilo de carne moída e dá para 10. Dava? Dava, mas nós nunca passamos fome. Passamos fome algum dia? Mãe falou assim, não, hoje não tenho o que comer? Nunca minha mãe falou isso. Por quê? Porque a palavra de Deus afirma isso aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer, ou quanto que é a vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. As necessidades nos farão desaparecer. Elas não vão desaparecer. Se você ficar ansioso, essas necessidades não vão desaparecer. Não. Elas não vão deixar de existir se nós ficarmos ansiosos. Uma coisa eu digo para você, ela vai ajudar a piorar a situação. Ela vai ajudar a piorar a situação. E ainda irão colocar risco para a nossa saúde. Então as necessidades elas não se resolvem. Irmão, a gente que é crente, a gente tem que ser movido por fé. Lá na igreja mãe tinha um grupo de mulheres que fazia visita na casa das irmãs. E um dia pegaram o telefone, vamos telefonar para a irmã, vamos. E aí a mulher falou assim, a irmãzinha falou assim, olha, nós do grupo de visita queremos fazer uma visita na sua casa, podemos ir? Que dia que vocês querem vir? Na quarta-feira. Aí a mulher falou assim, olha, vocês vão vir quarta? Bom, vamos. Então, por favor, vocês tragam
Vocês tragam leite, tragam café, tragam chá, tragam biscoito, tragam pão, tragam presunto, porque aqui está faltando tudo. Aí a irmãzinha muito inocente falou assim, não, irmã, mas não estamos indo nem para tomar café. Geralmente o anfitrião dá o café, mas você não precisa se preocupar com... Não, não, vocês tragam porque está faltando tudo. Ela insistiu. E aí, não sei que o macaco tinha mordido aquela irmã. Aí ela falou assim, foi desligar o telefone, Deus falou assim, fala para ela. Você está dizendo que está faltando tudo. Está faltando tudo. O Senhor manda dizer que até agora não estava faltando, mas agora vai faltar tudo. Quando a gente sai de um espectro espiritual e de fé, a gente muitas vezes está determinando, está dando legalidade para o inimigo agir contra nós. Mas a pior ação que pode acontecer contra o homem é quando Deus age contra ele. Porque ninguém pode livrar. Então, entre eu ficar ansioso e depender de Deus, é melhor depender de Deus. Entre eu ficar ansioso e buscar a Deus, é melhor buscar a Deus. Ainda quando ela está aparecendo. Irmãos, a ansiedade, ela vai prejudicar muitas áreas da nossa vida. A ansiedade, ela vai prejudicar muitas áreas da nossa vida. Então, além da ansiedade ser inútil com relação aos problemas, ela vai trazer consigo outros problemas, que vai prejudicar a gente demais, demais da conta, tá bem? Por favor, Mateus capítulo 6, verso 29 e 30. Jesus vai nos informar que a ansiedade nos torna igual uma pessoa que não tem fé e não teme a Deus. Ela vai fazer eu agir como se eu fosse um gentio. Ela vai me fazer agir como uma pessoa que não tem intimidade com Deus, que não conhece a Deus, não depende de Deus. Tinha 2 pastores no nosso ministério, dois amigos nossos, muitos anos atrás. O irmão Vicente lembra dele, o Ipirangi e o Paulo Tinoco. O Paulo Tinoco e o Ipirangi eram 2 amigões, que eles se formaram lá no Rio de Janeiro, no seminário. E um dia conversando o Paulo Tinoco com o Ipirangi perguntou, Paulo, o que você prefere? Se seu filho precisar de uma cirurgia, você ter R$ 4.500 no bolso, ou você preferiria depender de um milagre de Deus? Estou falando de 2 homens. Paulo de novo falou assim, olha, eu preferiria ter R$ 4.500 no bolso. Aí o Ipirangi falou assim, olha, pois eu preferiria depender de um milagre de Deus. Passado um mês, exatamente um mês, o filho do Paulo Tinoco precisou de fazer uma cirurgia. Pasme você. Custo da cirurgia, R$ 4.500. E ele não tinha esse dinheiro. Aí o pastor Enoque, na época era pastor, não era apóstolo, ele falou assim, fez um chamamento na igreja num culto pela manhã. Ele conseguiu arrecadar R$ 2.800. R$ 2.800. E daí no culto da noite ele conseguiu arrecadar o restante do dinheiro que precisava para fazer a cirurgia. Por outro lado, a mulher do Ipirangi estava numa quarta-feira, à tarde da bênção, e a adoração estava muito linda, maravilhosa. O céu descia naquele lugar ali na Tabatinga. E aí a mulher do Ipirangi estava lá, levantando as mãos, adorando ao Senhor. E o Paulo André começou a puxar as patas da mãe. Mãe, quieto menino, estou adorando. Mãe, quieto menino, estou adorando. E ele insistiu tanto, uma hora ela parou. O que você quer, criança? O que você quer? Mãe, meu nariz! Mãe, meu nariz! Mãe, meu nariz! Naquela hora da adoração, aquela criança foi curada de um adenoide.
Então, o estímulo nosso aqui, é a gente saber que a gente deve depender de Deus. Porque a ansiedade, ela pode fazer com que você tenha a sua confiança em Deus minada. Não andeis, pois, a indagar que a vez de comer ou beber, não vos entregueis às inquietações, porque o gentio de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitais dela. A gente precisa saber, quando Jesus está usando o termo gentio aqui, ele quer identificar pessoas que não tinham envolvimento nenhum com Deus, não tinham intimidade nenhuma com Deus. O que eu e você não podemos fazer como crente é a gente viver aqui na igreja pensando que a gente é crente e a gente tendo atitude de pessoas que não conhecem a Deus. Por isso que as coisas na nossa vida têm que ser resolvidas na oração. As nossas coisas, os nossos problemas, as nossas lutas devem ser apresentadas diante de Deus com oração e súplica. Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. Deus, tem compaixão da minha família. Quando a gente começa a orar assim, aí eu quero dizer para você, as coisas são fáceis de resolver. Quando eu estou dependendo de Deus. Então, as pessoas que agem no natural, elas não confiam em Deus. Pessoas que agem no natural, elas não conhecem e não confiam em Deus. Se essas pessoas não confiam em Deus, não têm intimidade com Deus, elas não vão depender em nada de Deus para ter as suas necessidades supridas. Então, a pessoa tomada pela ansiedade, e se ela for um crente, ela está dando demonstração que não confia em Deus. Se ela não confia em Deus, as bênçãos não lhe vão estar disponíveis. Elas estão dizendo, Deus, se o Senhor não é capaz de cumprir o que o Senhor prometeu, então eu e você não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas nós devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Eu quero que você compreenda o seguinte. Quando eu falo da minha mãe é porque eu sou um admirador. Pena que eu descobri que eu deveria ser admirador da minha mãe depois que ela morreu. Mas a minha mãe era uma mulher de fé. Quando a gente chegava na casa dela, eu falava, mãe, eu tô com um problema. Ela levava a gente pro quarto, mandava sentar numa cama, pegava a Bíblia. Minha mãe sempre tinha um endereço para ler. Ela mandava a gente ler a Bíblia naquele endereço e agora nós vamos orar sobre esse assunto. E a resposta vinha! A gente chegava e colocava aquele problema diante dela e ela começava a orar. A gente chegava na casa dela, ela estava com a Bíblia, lendo a Bíblia e orando. E aí as coisas aconteciam. Lá na sala da minha mãe, e eu falei para a Natália, lá naquela sala da Natália, que agora é da Natália, muitos milagres aconteceram. Muitas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Nós vimos pessoas lá que foram curadas de câncer na casa da minha mãe. Sabe por quê? A confiança dela estava em Deus. Então eu não posso viver como crente sendo um ímpio ou um gentio. Eu tenho que confiar que há provisão na parte de Deus para a minha vida. Então Jesus está falando assim, olha, não anda ansioso. Não demonstre que você é uma pessoa que diz que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. Porque você vai demonstrar isso se você não botar a sua confiança nele. E eu quero terminar não terminando, porque não vai conseguir terminar mesmo. Abra Provérbios, por favor. A ansiedade deixa o coração do homem abatido. Também, quando a pessoa vive ansiosa, ela passa a viver abatida, seu coração fica desanimado. Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. Diz o quê? Vamos ler todo mundo junto, que está na tela lá. 1, 2, 3. Tá vendo? Vamos lá, repetir.
Um, dois, três. Alegra o coração. Alegra o coração. A ansiedade faz você perder o brilho. A ansiedade faz você cair de produção no trabalho. Você não consegue ser a mesma pessoa. Cria situações que vai afastar aquelas pessoas que mais você ama de você. A ansiedade tem o poder de deixar o coração pesado. A ansiedade pode causar situações embaraçosas e desconfortantes com aquelas pessoas que mais você ama. Então, qual é o conselho? Não permita que o seu coração se abata por conta da ansiedade. Não vivas ansioso, coisa alguma. Amém? Pode ficar em pé? Você que está conosco nessa manhã, Deus te abençoe rique e poderosamente. Eu desejo que o Senhor encha a sua vida de alegria, de paz. Eu desejo que o coração do nosso Deus seja derramado sobre a sua vida, milhares de bênçãos, que Ele te acolha, que Ele te assista, que Ele possa dizer para você nessa manhã: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Que o Senhor possa estar confidenciando ao seu coração nessa manhã. Por amar a você, eu entreguei meu filho lá no Calvário. Por amar a você, eu ofereci o que eu tinha de mais precioso. Por amar a você, eu te trouxe para o meu caminho, trouxe para o meu regaço. Eu te acolhi. E agora eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de meu filho. Que você possa ouvir essa palavra de Deus nessa manhã. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena descansar em Deus. Vale a pena depender de Deus. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, o nosso Pai, está preocupado com você.